Bem-vindos ao canal mais iluminado do mundo! Meu nome é Ana. E o meu é Laís. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e muitas vezes esquecido, que é a segurança nas instalações de sistemas fotovoltaicos. E para ajudar a gente nessa missão, estamos aqui hoje com o mestre Gustavo Antônio da Silva, que é engenheiro eletricista com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, professor. Eu agradeço, Ana e Laís, pelo convite. A Ana já foi minha aluna aí, agora engenheira de segurança do trabalho. Então, prazer da gente estar aqui falando sobre a questão de segurança, nos trabalhos com painéis solares. Esse é um tema muito importante. Só para a gente ter uma noção, em 2017, dos acidentes registrados, 10,6% foi devido a acidente com altura. Então é um caso realmente a se focar e a gente ter bastante atenção nesse ponto. Além da questão da altura, nós temos as condições meteorológicas, a condição do telhado. Então vamos instalar uma placa solar, ou um sistema. Então a gente tem que analisar, por exemplo, o que tem do madeiramento, que tipo de estrutura que nós temos, a condição da telha, se está molhada. E se tiver com sol, por exemplo, nós estamos, vamos dizer, gravando hoje num dia de verão, mas daqui uns dias muda a temperatura e tal. Então o que a gente tem hoje? Por exemplo, de manhã tem sol forte, então tem que fazer a proteção dos raios solares e a questão também da proteção da queda. Então é importante as pessoas fazerem, todos os instaladores aí, por exemplo, os profissionais da área, fazer uma análise de risco. Então antes, por exemplo, de subir e arriscar a sua vida, que nós só temos uma vida, fazemos uma análise de risco, olharmos, verificarmos, seguimos as normas de segurança, principalmente a NR35 na questão de altura, a questão de trabalho a céu aberto e na questão da instalação da parte, vamos dizer, de potência dos painéis solares, a questão da NR10, a questão do choque elétrico, do arco elétrico. Então nós temos que preservar a segurança dos profissionais. Então, de forma generalizada, do que se trata a NR35 e em que ponto se aplica aos instaladores de sistemas fotovoltaicos? A NR35 ela se aplica a todas as empresas, todos os profissionais. Então o que é o conceito básico da NR35? Que todo o trabalho acima de 2 metros deve ser aplicado as medidas de segurança para trabalho em altura. É uma norma, vamos dizer, recente, ela, apesar de toda a repercussão dela, é uma norma de 2012, então a norma ainda é recente, mas os problemas são antigos, vamos dizer, de todos os trabalhos, principalmente na construção civil. Então na hora da instalação dos painéis solares deve ser respeitado o sistema de ancoragem, os sistemas de proteção coletiva. Por exemplo, se vai usar uma plataforma de trabalho aéreo, tem que utilizar, por exemplo, capacete, botina e o cinto de segurança, por exemplo, numa linha de vida instalada. Então esse é o problema muitas vezes, que quando a gente vai instalar, por exemplo, um painel solar dentro de uma empresa, ela exige essas medidas. Porém, quando vai ser instalado na casa das pessoas, as pessoas não querem fazer essa questão desse investimento na questão da segurança do trabalho. Então, isso é uma mudança cultural. Os instaladores, por exemplo, têm que exigir do dono do imóvel que ele dê a segurança, porque ele vai responder. Cerca de um ano atrás, houve uma instalação de um sistema de painel solar num asilo. O profissional caiu sobre o idoso e matou o idoso. O instalador, vamos dizer, ele sofreu um acidente também, que ele caiu, mas ele não teve tantas lesões, mas ele matou uma pessoa que estava internada assim, numa clínica de idosos. Olha isso. E a gente consegue ver a importância do treinamento, porque o treinamento também, professor, ele abrange a análise de riscos, Sim, são treinamentos de 8 horas com reciclagem. Então, para as pessoas aprenderem que achar, que, por exemplo,
que subir em altura é a mesma coisa, fazer um trabalho seguro com altura, seria a mesma coisa que a gente subia na infância, no muro, numa árvore, por exemplo, mas todo mundo caía. Então nós temos que pensar na segurança, porque tem a questão da vida, das lesões, por exemplo, várias fraturas, a pessoa afastada, e aí, vamos dizer, e aí tem uma situação do direito, por exemplo, dentro do direito do trabalho, está na lei 35, que é o direito de recusa. Então, por exemplo, está molhado, por exemplo, está inseguro, eu não vou executar. Não pensarmos somente no lucro, nós temos que pensar em primeiro na nossa vida. Então, eu volto a falar, isso é uma questão de mudança de culturas. Com certeza. Então, professor Gustavo, em relação à permissão de trabalho, como o próprio nome diz, a permissão do trabalho, ela permite ao trabalhador, né, trabalhar numa área de risco por um determinado tempo. Isso também se aplica às instalações fotovoltaicas? Ana, isso é muito importante, permissão de trabalho. Por quê? É nela que nós vamos analisar, vamos dizer, quando nós falamos anteriormente aí, em outras situações, vamos fazer uma análise de risco, por exemplo, e analisarmos, por exemplo, qual tipo de telhado, aonde que eu vou ancorar, quais EPIs que eu vou utilizar, existem medidas de proteção coletiva, quais são, como que elas estão, como que eu estou fisicamente, né, psicologicamente, estou preparado, por exemplo, para subir no telhado para fazer um trabalho, por exemplo, né, eu estou alcoolizado, estou tomando algum remédio controlado. Então essa parte toda para analisar. Então é importante a gente fazer uma permissão de trabalho para cada instalação, porque ela pode mudar até durante a própria execução de um trabalho maior, por exemplo, durante o dia, né? De manhã está um sol, por exemplo, para cada brasileiro. Mais tarde está uma chuva para cada brasileiro. Então essa situação mudou. Nós estávamos trabalhando de manhã, precisavam, por exemplo, de protetor solar. De noite, vamos dizer, de tarde, nós precisamos suspender a atividade porque está tendo descarga atmosférica. Então isso tudo tem que ser feito dentro da permissão de trabalho, dentro de uma análise de risco, porque isso muda muito, principalmente no trabalho a céu aberto, em altura. Professor Gustavo, e aquelas pessoas que querem a solução fotovoltaica e contratam um profissional autônomo ali para fazer a instalação? Como que é o procedimento correto? Olha, independente da casa, que, né, vamos dizer, o seu contrato lá na minha casa, um profissional que chega lá e vou instalar para você e tal, o ideal é que se faça um contrato, né, tem uma situação dos riscos. E mesmo assim, mesmo que se tiver o contrato, então a pessoa, o proprietário da casa, ele não está isento da responsabilidade, por exemplo, sobre o próprio autônomo que está executando o trabalho, e pior ainda se esse autônomo levar um ajudante que não tiver registro de carteira de trabalho, não tem essa formalidade. Então muitas vezes a gente contrata, vai contratar aqui para um trabalho de um dia, né? Então tem que fazer uma mobilização. E isso é importante, porque se acontecer um acidente desse, por exemplo, tem seguro de vida, tem o dono da empresa lá que está te contratando, o autônomo, ele tem, vamos imaginar, condições financeiras de arcar com esse prejuízo do acidente de trabalho, e aí vai vir, por exemplo, a família do trabalhador vai vir atrás do dono da casa. Então essa responsabilidade se chama solidária na própria Justiça do Trabalho, já tem na legislação trabalhista, já fala, né, na responsabilidade solidária. Então, vamos dizer, o dono da casa se torna réu no processo e podendo até ter que custear essa questão prévia. Aí a pessoa não tem benefício do INSS, aí se gera muito problema. Então, professor Gustavo, quais são os equipamentos obrigatórios para a instalação dos painéis solares? Então, basicamente, né, nós temos, pensando lá, vamos dizer, nos EPIs primeiro, né, equipamentos de proteção individual, então a gente pensa na capacete, óculos, protetor auricular, né, vamos dizer, se tiver um corte de materiais, por exemplo, luvas, protetor solar, camisa de manga comprida, calça, né, botina. E isto vai depender, pessoal, quando a gente fala dos equipamentos de proteção, a gente não pode falar muitas vezes, é obrigatório, porque cada trabalho vai depender, não vai ter sua particularidade. Por isso que a gente tem que fazer uma análise de risco, uma permissão de trabalho para a gente chegar a quais EPIs necessários. E a questão de ancoragem, por exemplo, você vai ter uma linha de vida,
se o cinto, né, vai estar atracado nessa linha de vida, se vai ser feito através de uma plataforma de trabalho aéreo. Então, quando falamos, né, de equipamentos de proteção, a gente tem que pensar em minimizar os riscos. Então, na questão dos EPIs, nós temos que sempre pensarmos lá dentro da permissão de trabalho, na análise, quais serão os EPIs ferramentais necessários. Então, lá na própria NR35 fala em planejamento. Então, quando a gente subir para um telhado, por exemplo, para fazer a instalação do painel, quais as ferramentas eu vou precisar, quais os equipamentos, quais os ferramentais, e pensarmos que nós temos que investir na segurança do trabalhador, de todos, né? Nós não podemos ter um país, né, no Brasil, que hoje está em 5º lugar no mundo em acidentes fatais de trabalho. Então, a cada 3 horas e meia nós temos acidente de trabalho. Isso é um absurdo. Então, a gente controlar o seguinte, que não podemos continuar nessa cultura. E a pessoa dona da casa pensar que os riscos também são deles, porque nós temos uma responsabilidade solidária com isso aí. E fiquem atentos que essa entrevista tem muita coisa ainda, pessoal. No próximo Drop nós vamos continuar com o professor Gustavo, que vai nos elucidar mais sobre a segurança no trabalho em instalações de painéis solares. Gostaram? Curtam, compartilhem, deixa aqui a sua sugestão. Vamos continuar irradiando pílulas de conhecimento solar. Até a próxima! O inversor, o risco é elevado nisso. Não tem problema não. Se quiser, não faz de novo. Não, pode ser. Por que você riu? Deu crise. E eu tô aqui segurando, eu falei, não é possível. Próxima vez de novo, um bicudo, hein? Pode. É o drop? Não, desculpa. Deixa eu Não, sem problema. Eu quase que eu parei de perguntar. Você tá rindo de mim ou pra mim, né? Vamos voltar a gravar aqui, porque ela tá rindo aqui. E a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque ela tá rindo. Tá? Chega a tá no programa aqui do... Como chama? Portas Abertas, não é isso? Não é isso? Portas Fundas aí, eu vi a porta aberta aí. Eu sei que tem a porta, né?